E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui pro canal. E no vídeo de hoje, qual é esse assunto? O que a gente vai estar comentando? A gente vai comentar aqui um pouquinho sobre a Petrobras, tá, em relação ao resultado do primeiro trimestre, em questão dos dividendos também. A gente vai falar um pouquinho sobre ela. Eu acho bem interessante falar alguns pontos aí e falar um pouquinho sobre o petróleo também, tá? Então, se você é novo no canal, já se inscreve, deixa o like dessa força, essa moral. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo do canal e dos vídeos que a gente traz aí diariamente. Todo dia tem vídeo, inclusive esse é o segundo vídeo do dia. Se não assistiu o primeiro, assiste, tá bem bacana. A gente fala um pouquinho aí sobre os bancos em relação a Santander, Banco do Brasil e o Banrisul também, mais um pouquinho só, e dá uma olhadinha lá, tá bem bacana. Lembrando que aqui é a minha opinião, tá? Não sou o dono da verdade, não estou 100% certo, só quero trazer alguns fatos relevantes, algumas notícias, fazer essa troca de ideia com vocês, tentar incentivar vocês a estarem investindo, a estarem estudando, que é muito importante no nosso futuro, e mostrar toda a nossa trajetória rumo à liberdade financeira. E caso tenha alguma dúvida em relação a ação, fundo imobiliário ou renda fixa, comentei que a gente vai estar trazendo um vídeo no futuramente, beleza? Deixa de papo e bora pro vídeo de hoje. Vamos comentar aqui um pouco sobre a Petrobras, tá? Que vem subindo cada vez mais, alcançando aqui perto das suas máximas, tá? De R$42. Se a gente pegar aqui nos últimos 30 dias, ela teve uma alta aí de mais de 11%, quase 12%. E nos últimos 12 meses volta a subir aqui mais de 100%, ou 110% para ser mais preciso, fora os 13% aqui de dividendos que ela pagou, tá? E a Petrobras é um caso muito à parte, eu acho bem interessante e acho que eu queria comentar, vamos comentar um assunto que eu acho bem relevante. Porque lembra há pouco tempo atrás, quando a ação caiu quase mais de 10% em apenas um dia, foi exatamente aqui, caiu 11, quase 12, quase 14%. O que aconteceu exatamente nesse dia aqui? O integrante o CEO, se eu não estou enganado, da Petrobras, ou algum integrante lá do governo em si, falou que a empresa não iria pagar dividendos extraordinários, tá? Se falou que ia pagar só os dividendos normais que eram baixos. E isso fez com que as ações caíssem quase 11%. E a gente fica meio frustrado em relação a esse ponto, tá? Porque os investidores visam a Petrobras para pagar bons dividendos, porque os resultados são muito bons. Mas o que aconteceu? Falou que ia encerrar, e aí agora falou, não vamos pagar nem 100%, nem zero, vamos pagar 50%. E aí faz você pensar, aí o pessoal ficou feliz e a ação voltou a subir. Só que faz a gente pensar um pouco, será que essa já não era a ideia principal de pagar só 50%? Aí vai aquela, dá a notícia ruim, ó, a gente não vai pagar nada, todo mundo fica bravo, todo mundo fica irritado. Aí depois fala, não, a gente vai pagar só 50%, aí todo mundo fica feliz. Será que já essa não era a ideia, já de pagar só 50%? E aí eles trucaram, falando que não ia pagar nada, para depois pagar 50% e tá tudo certo, tudo bem. Será que já essa não era a ideia principal? Eu fico aí, essa ideia, esse pensamento aí para vocês conversarem e comentar o que vocês acham em relação a isso, porque é aquilo que eu sempre falo, Petrobras, ela tem ótimos resultados, é uma empresa maravilhosa, traz aí bons números, mas o problema em si é que uma fala do governo, uma fala de alguém que está lá dentro, faz com que a ação caia 10% em apenas um dia. O resultado que foi ruim, foi o petróleo que subiu? Não, foi uma fala. Apenas uma fala, não mudou o número nenhum da empresa. Então isso é o que me frustra em relação à Petrobras, uma empresa que tem um potencial gigante, era para ser a empresa mais cara da bolsa, empresa que tem um potencial maior, mas enfim, fica aí com a R$40, R$42, a gente achando caro, no meu ponto de vista está muito caro, pelo risco que o governo traz com ela. A ação que já chegou a bater R$6, a gente lembra tudo o que aconteceu em 2016, lembra tudo o que aconteceu em 2020 com a pandemia, então a ação que era para estar aí deslanchando, não deslancha, fica presa a correntes, fica presa aí pelo governo em si, que não sabe gerir de uma forma correta. A empresa que já está com mais um deságio da gasolina, do combustível de mais de 15%, e podendo piorar, dependendo como está o cenário lá fora. Então acho interessante a gente ver esses pontos de vista aí que eu trouxe para vocês, tá? Comenta o que você acha em relação a isso, se você já esperava os dividendos extraordinários, se você acha que aquele comentário antigo foi só um blefe, mas comenta o que você acha em relação a isso, tá? Tem aqui uma notícia também positiva, mais uma notícia positiva aqui. Produção de petróleo e gás da Petrobras, PTR3 e TR4, sobe 3,7% no primeiro trimestre, tá? A Petrobras aqui produziu 2,7 milhões de barris por dia de petróleo e gás totais do primeiro trimestre de 2024, alta de 3,7% em relação ao ano passado, mostra o documento enviado ao mercado nesta segunda-feira, dia 29. Na comparação com o quarto trimestre, a produção da companhia caiu 5,4%, tá? No entanto,
Comparando de um ano contra o outro, geralmente no início do ano pode ser que seja um pouquinho pior, mas já foi melhor em relação ao ano passado. Agora, o final do ano pode ser que o pessoal tenha tido uma produção maior e por isso teve uma queda de 5,4%, tá? Mas nada alarmante. Aí no pré-sal teve um salto de 9,1% para 1,8 milhão de barris. Isso aqui é bem interessante, tá? E acho que é legal pontuar também, tranquilo? Em relação ao petróleo em si, o petróleo tinha dado uma queda, voltou a subir e está apontando que cai uma queda de novo. Pode ser que ele volte a reduzir. Isso aqui para a Petrobras é muito bom, até porque ela está com deságio no preço do combustível. O petróleo aqui caindo, o Brent vai ser melhor para a Petrobras para o futuro, tá? Onde ela não vai ter uma diferença tão grande do preço. E em relação aos dividendos aqui, os dividendos extraordinários, eu fiz um shorts aí para quem não viu ainda, dá uma olhadinha lá que tá bem bacana. Tá aqui, ó, dia 2/5 aqui a Datacom para pagamento aqui, um pagamento para 20/6 e outro para 20/5 de 87 centavos aqui cada um, tá? Mais os dividendos aqui também terá 25/4 de 20 para ser pagamento aqui no dia 25 e 20/6 mais 54 centavos, tá? Então juntando tem esse pagamento aí que é bem interessante, é um pagamento bem relevante em si, os dividendos mais os dividendos extraordinários. Então a gente vai ficar na espera aí para ver o que vai acontecer com a Petrobras, tá? Se ela vai continuar subindo, se vai acontecer alguma coisa lá fora, alguma medida que vai fazer o petróleo disparar e a ação podendo cair. Então tem que ficar ligado, principalmente lá fora, pelo fato de poder qualquer coisa acontecer lá e mudar muito aqui a Petrobras, tá? Além do que o governo também tem uma alta chance de fazer alguma coisa, falar alguma coisa e também mudar os preços da Petrobras. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. Muito obrigado por você assistir o vídeo até aqui. Lembrando, gente, que aqui é só a minha opinião, tá? Não tem problema você ter uma opinião diferente. Se você tiver, até peço para que você comentar, que a gente consegue debater, consegue interagir, e isso é muito bom, até para mim ter outras visões. Às vezes vocês têm outras visões com as minhas opiniões, então acho que esse é o ponto interessante, acho que esse é o ponto importante, essa troca de ideia, beleza? Então é isso, deixar de papo. Muito obrigado por você que assistiu o vídeo aqui, valeu e até a próxima. Fui!